Quero convidar meu amigo ouvinte a abrir a Bíblia em Romanos 8, verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Somente esses dois versículos por enquanto. Diz o irmão Jaime Crawford, de saudosa memória, que os estudiosos afirmam que essa expressão, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, não consta nos manuscritos originais do Novo Testamento. Aqui nesse versículo não encaixa o primeiro versículo, só encaixa no versículo após esse, que é o versículo mais embaixo, que encaixa a expressão que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aprendi com o irmão Jaime Crawford isso há 35 anos e nunca vou esquecer. Muito bem, eu quero falar um pouco da liberdade que o crente no Senhor Jesus Cristo desfruta, e hoje queremos considerar que o crente em Cristo Jesus está livre da condenação de Deus. O crente estar livre da servidão da lei de Moisés foi um grande alívio. E agora o nosso texto diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não havendo condenação da parte de Deus, então não estamos livres do perigo da condenação eterna. Por que não estamos? Claro que estamos. É um absurdo pessoa dizer que não, que incorremos o risco de ainda sermos condenados com o mundo. É quem não conhece a Bíblia que diz uma bobagem dessa. Já que a nossa vida não está apenas guardada, está escondida, logo mais com quem? Com Cristo em Deus. Como é bom estarmos livres das preocupações quanto ao nosso estado no além-túmulo. Conheci um senhor que antes de confiar em Cristo para a sua salvação, não conseguia dormir à noite, acordava assustado, com medo de morrer durante o sono e assim perder a sua alma, e quando dormia voltavam os pesadelos a inquietá-lo. Tinha muito medo de morrer por causa dos seus pecados. Porém, um dia entregou-se ao Senhor Jesus Cristo e agora dorme descansado, porque sabe que de fato nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amigo ouvinte, possivelmente tu também tens medo da morte, porque também sentes o peso dos teus muitos pecados. E tens razão para te sentires assim assustado, sim. Quantos há que são grandes ou maiores pecadores do que tu e dormem descansados, não é verdade? Eu conheço tanta gente do mundo do crime, do mundo da prostituição, que anda tranquilo, com a consciência cauterizada pelo pecado. Mas é tão bom a gente dormir descansado, não temendo perigo algum. E esses que estão descansados não reconhecem o seu pecado. Isso que é triste. Pois o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para não crerem na verdade, para que não resplandeçam neles a luz do Evangelho. Por isso não compreendem o perigo em que estão incorrendo. Portanto, amigo ouvinte, se estás em perigo, tens uma vantagem sobre esses. Leia a palavra de Deus, porque tu também terás a alegria de saber que todos os teus pecados podem ser perdoados automaticamente e que você pode receber a vida eterna e, por conseguinte, um lugar no céu. Nosso amado Salvador, o Filho de Deus, falou nisso enquanto andou aqui na terra. Na verdade te digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida.
Medita bem, meu ouvinte amado, nesse versículo. Lembre-te que essas palavras de Cristo Jesus não entrará em condenação. A Bíblia é tão clara. Não sei como tem tantos crentes com medo de se perderem depois de salvos. Porque a Bíblia é peremptória em informar que não entrará em condenação, mas que apenas passou da morte para a vida. Aqui temos uma promessa do Filho de Deus, uma afirmação do Deus encarnado e que não pode mentir. E quais são as condições que precisamos preencher para podermos desfrutarmos dessa felicidade? O que será preciso para passarmos da morte para a vida? O que teremos de fazer para não entrarmos em condenação? Sabe o que tem que fazer? É uma palavra com apenas 4 letras. Crer. Crer em quê? Alguém poderia me levantar essa indagação. Crer em Deus, que enviou o Senhor Jesus ao mundo para morrer por nós pecadores. Mas você poderá dizer, eu sempre tenho crido na existência de Deus. Mas isso não é bastante. Não salva a alma, porque os próprios demônios também creem e estremecem que há um Deus. Tiago diz o seguinte: tu crês que há um só Deus e faz bem. Também os demônios creem e estremecem. Não é apenas crer que existe, que Deus existe, vai resolver o problema do ser humano. Isso não salva ninguém. Mas confiar em Cristo, isto sim, salva perfeitamente o homem. Descansar em Cristo, como o único que pode perfeitamente salvar todo e qualquer pecador. Um belo exemplo dessa qualidade de fé no patriarca Abraão nós encontramos. Um dia, quando Abraão tinha cerca de 100 anos de idade, ainda não tinha um filho de sua mulher Sara. Deus prometeu-lhe que ele havia de ter um filho dela, e desse filho havia de ter descendentes mais numerosos do que as próprias estrelas dos céus. E apesar de serem ambos já idosos, Abraão creu na promessa de Deus. Romanos 4,19 lemos: Abraão não enfraqueceu na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já quase 100 anos. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, que já era muito idosa também. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé. E mais tarde Deus pôs a sua fé à prova. Quando Isaac já era crescido, já um rapaz, dos seus 16 anos talvez, Deus pediu a Abraão que imolasse o seu filho e que o matasse e sacrificasse sobre um altar. E Abraão estava pronto para obedecer a Deus, confiando que Deus havia de cumprir sua promessa e que sua descendência seria mais numerosa do que as estrelas do céu. Abraão estava pronto a obedecer e a matar o seu próprio filho, porque confiava em Deus para ressuscitar de entre os mortos. Hebreus 11:17 lemos: pela fé Abraão ofereceu Isaque quando foi provado. Sim, aqueles que receberam as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Temos aqui um belo exemplo da qualidade de fé que salva a alma e que faz com que não entremos em condenação. Abraão recebeu uma promessa de Deus e creu na promessa do Senhor. Acreditou que Deus cumpriria a sua promessa e a sua fé o comprovou. És capaz, amigo ouvinte, de confiar em Deus da mesma forma que Abraão? És capaz de entregar a tua vida tão somente a Jesus Cristo? Deus promete grandes coisas conceder, inclusive livramento da condenação. Diz que seu filho já provou a morte por ti, pelos teus pecados, e teus pecados já estão julgados por Cristo.
Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Sim, meu ouvinte amado, o Senhor Jesus veio ao mundo a fim de morrer por ti por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pois quem é que poderá acusar ou utilizar as suas próprias palavras do santo livro de Deus para exprimir a pergunta: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, contra os eleitos de Deus? E logo vem a resposta: é Deus quem os justifica. Quando Deus nos justifica, quem é que nos pode acusar? Nem Satanás. É mentira que Satanás viva nos acusar 24 horas por dia. Ele não consegue. Nessa dispensação da graça é impossível, é inviável. Porque pela tonalidade da pergunta do apóstolo Paulo aqui, já deixou bastante explícito de que Satanás não tem poder algum de exercer a função de acusador. Ele só será acusador dos nossos irmãos durante a grande tribulação, não agora no tempo da igreja, porque ninguém pode nos acusar diante de Deus. Quem tentará acusação? Pela pergunta já se subentende que ninguém tem condição. Romanos 5:1 diz: sendo justificado pela fé temos paz com Deus. Romanos 3:6 diz: Deus é o justificador daquele que tem fé em Deus, em Jesus, aliás. Ora, sendo Deus quem nos defende, quem poderá nos condenar? Ninguém, aleluia. É verdade, irmão, aleluia. Como é feliz a pessoa que crê em Jesus Cristo. Caro ouvinte, por que não recebas a Jesus agora mesmo, para não entrares em condenação? Crê nele e você não será condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho de Deus. Venha a Cristo mesmo agora. Vem, ó vem, pecador. Vem, confiadamente a Jesus o Senhor. Deus não quer que tu te percas. Vem, ó vem, pecador. Vem, confiadamente a Jesus o Senhor. Que maravilha poder dar essa mensagem. Tirar esse privilégio meu equivale a tirar a minha vida. Vamos encerrar o programa. Aliás, faltam uns minutinhos para o encerramento.